Estamos aqui na 8ª sessão do nosso programa de formação de mentores. Então, nós não tivemos a reunião na semana passada por causa do feriado, e hoje eu pensei em nós aproveitarmos essa retomada para a gente fazer uma avaliação do que foi feito até agora, do processo que nós desenvolvemos até agora, e também dar o testemunho pessoal do que aconteceu, de qual foi o aproveitamento, né, que cada um teve nesse período. Milane caiu. A Milane voltou. Então, Milane, eu estava dizendo que eu pensei em propor para vocês, para a gente fazer um balanço, né, do processo e do caminho que a gente percorreu até agora, mas também de dar o testemunho pessoal do aproveitamento do que teve até agora. Isso não tem o objetivo de querer ficar pegando confete, né? O objetivo disso, dentro da metodologia que a gente se propõe, né, é a confirmação ou a não confirmação de que o valor que a gente está procurando está sendo gerado. Eu percebo que existe algum valor sendo gerado por causa da assiduidade das pessoas, ou seja, a presença das pessoas nas reuniões é uma forma de as pessoas manifestarem, no final das contas, o reconhecimento de que estão se beneficiando com estas sessões. Mas eu queria pedir esses testemunhos, então ia convidar a Cristina para começar, se ela não se importar de começar a falar. Então, eu tenho assistido, assim, no sentido de estar aqui na arquibancada, participando com vocês, tentando entender qual é o processo que vocês estão querendo desenvolver, e eu acho que eu estou conseguindo, né? Eu não tenho a intenção, que talvez até, né? A intenção, ela acontece com o tempo, de ser mentora. Mas se eu conseguir desenvolver esse processo de mentoria para mim mesma, né, no meu caso, vai ser um desenvolvimento muito bom para o meu trabalho, né? Eu tenho trabalhado bastante com mídias sociais e tenho percebido a importância de seguir determinados passos para poder finalizar um projeto, né? Obtenção de resultado e como fazer esse trabalho ser uma coisa organizada. Então, tenho aprendido com vocês e espero poder estar dando alguns pitacos de uma visão de quem está num outro mercado, num outro sentido, né, numa outra área diferente daquela que vocês estão habituados, né? Apesar da gente estar o tempo inteiro correndo atrás das novidades, cada um vê as novidades de um ponto de vista. Então, se eu puder colaborar com vocês, vai ser legal, e se eu não estiver colaborando, pode dizer, né? Mas eu tenho estudado muita coisa muito nova, tenho acompanhado muita gente que está na ponta da linha da atualização das tecnologias de comunicação. Então, eu acho que eu posso contribuir positivamente com vocês. E meu relacionamento com vocês fica, assim, cada dia mais pertinho, entendendo o que cada um de vocês faz e aonde a gente quer chegar. E junto a gente vai mais longe. É isso. Obrigado, Cristina. Então, eu entendo que o benefício que você enxerga... Ô, Valmir, tudo bem, querida? É para você como empreendedora mesmo. Falar agora? Isso mesmo. Ah, primeiro, primeiro a gente tem que estar seguro para a gente, para depois a gente poder ter condições de compartilhar essa atividade. Tá ótimo. E, Cristina, com relação a essa diferença sua na participação, eu acho que esse é um ponto importante para a gente
evidenciar, que é a necessidade de a gente fazer esse programa de uma forma que se adapte às demandas, aos interesses e às limitações de cada um. Isso é uma maneira de ampliar, né, o público que a gente consegue alcançar, né, mas também de enriquecer o conteúdo pela diversidade de perfis de pessoas aqui. Então, eu estou usando diversidade de uma maneira meio liberal, porque, no final das contas, a gente tem pouquíssima diversidade aqui nesse grupo, né? Diversidade social aqui é nada. Diversidade de nível educacional também é zero. Somos todos praticamente iguais aqui. Então, a gente é uma bolha, no final das contas. Mas, e eu estou aí, tomei umas atitudes, depois eu conto para vocês, né? Para tentar ir, pouco a pouco, melhorando nesse aspecto, né? O Milani participou ontem de uma conversa, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em cima dessa questão de diversidade, porque a gente tem que ter uma capacidade de atender um amplo espectro de pessoas. Porque, além de ampliar o público, isso eu falaria de multidisciplinaridade, sabe? Multidisciplinar é mais interessante, esse é um nome que agrega mais do que diversidade. Não, é que eu falo diversidade porque tem os aspectos de etnia, origem social, gênero, educação, gênero também. De gênero eu estou fazendo a minha parte. Eu sei. Você está fazendo 100% da diversidade do grupo. Cadê a Laura? É verdade. Mas hoje só você está aqui, né? É isso. Mas é isso. Obrigado, Cristina. Obrigada a você. Você quer dar os seus comentários, por favor? Foi muito legal ontem aquela reunião, né, do grupo de mentoria solidária, justamente porque a gente tratou desse aspecto aí, tanto da diversidade, como a própria Cristina falou, da multifaceta, multiconhecimento que a gente traz no grupo. E isso é muito importante e está me fazendo, digamos assim, crescer em conhecimento e, além do crescimento pessoal, né, das coisas que eu vou fazer no ITT. Estou fazendo no ITT, né, e vou fazer. Agora, por exemplo, eu estou aqui no CRAME, né, que é a minha outra ONG, e eu vejo cada vez mais oportunidade da gente usar essa metodologia para desenvolver vários dos projetos que a gente tem aqui. O CRAME, não sei se todo mundo conhece, mas chama-se Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos da Infância. Esse assunto está muito assim, atual, né, do ponto de vista de maus tratos, né, de violência. Desculpa, e o CRAME vai lançar alguns projetos para tratar desse assunto, e esse conhecimento que eu tenho obtido aqui, com certeza eu vou trazer aqui para o CRAME. Mas são muito válidas essas reuniões, é um prazer para mim estar aqui. Obrigado, Milani. O Tiba, você quer dar a sua contribuição, por favor? Bom, eu estou muito satisfeito com isso, né? Por isso que eu estou aqui. Eu acho que de todas as reuniões, eu acho que eu só perdi uma, e assim mesmo essa uma que eu perdi, eu assisti depois da gravação. Eu tenho estado em todas elas e tenho até comprado os livros recomendados aí, né? Eu comprei o do Kawasaki, comprei o do Osterwalder, e eu pretendo comprar mais livros ainda. Comprei até mais um que mostra como preencher aí o Canvas.
é um livro bem didático, né? Está no Kindle, e eu pretendo comprar outros livros também. Então, estou acompanhando aí com bastante afinco. Obrigado, Tiba. Sérgio, você quer comentar? Desculpa. Para mim é super importante, né, essa atividade, né, de formação de mentores, né? Eu sou um aluno, né, mentor, e tenho aprendido muito, né? E sei que, quer dizer, não contradizendo aqui o Tiba, né, de forma alguma, não basta só assistir às reuniões, e ele tem feito o dever de casa comprando os livros, né? Mas a gente tem que estudar muito, estudar no sentido de ler, de refletir, né, sobre essa prática, né? Essa prática de essa proposta voluntária até, né? Porque nós somos voluntários e isso também tem um aspecto que tem que ser avaliado. As pessoas que participam, bom, foi falado aqui, né? Algumas pessoas da Baita que não podem participar por suas razões e está tudo certo, né? Não é isso o ponto, né? O ponto é que nós, como grupo não hierárquico, não formalizado e não estruturado, o que é uma opção do grupo, né, e está tudo certo também, cria esses vácuos, essas lacunas na formação de quem vai e vem, vai e volta, ou não volta e vai, né, e fica. Então, isso aí é um ponto que a metodologia talvez tenha que dar conta disso daí. Então, uma forma é como está sendo feito. O Renato grava, né? E quem puder, assiste no momento exato, né? Agora, eu tenho um comentário, não é crítica, mas é uma sugestão, né? Que a gente deveria abrir isso daí para o grupo de mentoria solitária. Lá no grupo de mentoria, a gente tem muitas pessoas que gostariam de estar fazendo e são preparadas. São preparadas, que eu digo, profissionalmente, elas têm estorvo, né? E poderiam aproveitar muito isso, né? Então, eu não quero citar os nomes das pessoas, mas o Renato conhece, o Eliezer conhece, né? Toda essa Tiba também conhece, todas essas pessoas que participam da reunião de mentoria há tempos, né? E que, por algum motivo, o Renato viu que não era o momento, também está certo, né? Mas eu acho que se a gente quer instituir isso, tem que ter mais pessoas, e isso faz a diversidade, Renato. A diversidade de formação profissional, inclusão de mulheres, né? Que a gente tem mulheres no nosso grupo, né? Até mais novas, mais jovens, né? Que podem também participar. E pelo outro aspecto, né? Não só participar, mas como podem trazer uma visão fora dessa bolha que o Renato diz, e eu também faço parte dessa bolha, né? Então, isso é uma sugestão, não ficar só no grupo da Baita, ITT. Até porque eles fazem parte da bolha. E talvez uma bolha mais específica, que é da área tecnológica, da área de computação, né? Quer dizer, não tem nada contra o pessoal de computação, não é esse o ponto, né? Fica muito restrito, né? E agora, a proposta do ITT, ela é ótima, né, para ser mentorada. E eu queria ouvir, pena que o Carlos não está aí hoje, né, o Carlos Aranha, né, a opinião dele sobre isso aí, porque ele estava, digamos, apresentando o projeto do ITT como um case, né, a ser, digamos, a ser desenvolvido aqui, né, no grupo, né, e infelizmente, né, a opinião dele, como a opinião do Valmir também seria importante, e o Valmir já me falou que vai entrar logo que possível, né, que está atendendo o cliente, né, então eu achei que a gente precisa pensar nessa condição de usar a prata da casa. Quem é a prata da casa? É o pessoal da mentoria, que já participa desde 2019, alguns mais tarde que entraram, outros saíram e entraram outros depois, né? Então, é valorizar isso, né? E que não pode ser feito ainda, e eu entendo, né? Porque isso aí, digamos assim, segue uma estrutura de preparação de um grupo que o Renato está coordenando e está liderando com todo, né, aspectos positivos. Mas então eu, pessoalmente, me sinto muito
beneficiado por essas atividades, né? Porque preciso, sim, estudar a bibliografia que é apresentada pelo Bacarelli, aí já dou bom dia para o Bacarelli, que está chegando, né? Isso aí parece que são só papers, mas não é isso, né? Tem muita coisa, e quando você pega uma bibliografia que é indicada, ela remete a outro, que remete a outro, aí você vai tendo condição de fechar um ciclo de formação, né, naquela área específica, né, que, no meu caso, foi carente, né? Eu não tive, né, na minha formação, né, profissional, né, essa visão, até porque eu estava mais ligado à fábrica, ligado mais a questões assim, digamos assim, não de formação de recursos humanos, né, mas era a questão tecnológica, a desenvolvimento, né, a pesquisa, né, mas isso tudo tem sido fundamental para mim. Então, rápidas palavras, é isso aí que eu tenho a dizer, e agradeço a atenção. Obrigado, Sérgio. Só um comentário com relação a essa composição, né, do grupo. No primeiro momento, não era uma questão de uma pessoa ou outra, Sérgio. A questão mesmo era que eu estava preocupado de que esse grupo aqui não fosse simplesmente uma extensão do grupo de mentoria solidária. Eu acho que achei importante que a gente criasse um grupo com uma identidade própria, mesmo que ele seja muito vinculado ao grupo de mentoria solidária, né? Mas o que acontece aqui é bastante diferente do que acontece nas reuniões de quinta-feira, né? E eu acho que isso enriquece muito. Agora, eu acho que é interessante a gente continuar gerenciando a composição do grupo, de uma forma a que a gente fortaleça o grupo de maneira intencional. Traduzindo em outras palavras, a gente estava falando de diversidade agora há pouco aqui, né? E esse problema de que esse grupo hoje é uma bolha homogênea, em diversos aspectos aí de cada uma das pessoas que está aqui. Então, me parece que seria interessante para a gente dar um próximo passo na composição do grupo, de tal maneira a aumentar a diversidade. Ou seja, a gente passar agora numa próxima fase a intencionalmente convidar pessoas que sejam de origens sociais, etnia, religião, grau de instrução, o mais diferente possível do que nós temos aqui. Ao invés de a gente correr o risco de reforçar essa homogeneidade que nós temos hoje. Principalmente porque a diversidade já está clara para todo mundo aqui, que ter um perfil diversificado dentro do grupo enriquece profundamente, de maneira muito forte, o benefício que o grupo traz para cada um. Se nós temos até agora 8 sessões, esta é a 8ª, né? Que tem motivado as pessoas a continuarem a participar, eu entendo que é pelo grau de enriquecimento que o grupo traz para cada um. Então, eu acho que a gente pode partir para uma... Eu sugiro para a gente partir para uma fase agora de ampliar um pouco o grupo, mas estritamente aumentando a diversidade. Mas isso a gente pode discutir. É só para dar um comentário em cima do que o Sérgio falou. Ô, Baca, bom dia. Você está aí? Acho que não está. O Baca está com problemas de energia lá no mato onde ele mora. Estou sim, estou. Você tá? Baca, eu estava aproveitando essa retomada de hoje, né, depois dessa interrupção temporária da semana passada, né, e tentando fazer um balanço aqui, pedindo as contribuições de cada um, né, de qual tem sido a experiência, de como tem observado, né, a atividade do grupo. Então, se você quiser dar sua contribuição aí, eu agradeço. Bom, eu não sei se eu participei no grupo desde o início, acho que não, né? Mas
A gente está falando da mentoria, correto? Grupo Correto. de mentores. É. Então, para mim, ela é uma atividade feita de uma forma nova, né? Porque a gente já tentou fazer treinamento de mentores de uma forma mais conceitual, de uma forma assim mais focada, talvez, né, na questão de como entender, né, como fazer que pessoas que não fizeram parte desse mundo das startups, né, entendessem, fossem capazes de entender as startups. E a gente, né, avançou nisso, a gente percebeu que houve benefícios nisso aí, mas a gente não insistiu tanto nas práticas mesmo de mentores. Claro, a gente fez alguns exercícios, mas foram coisas assim simuladas. O que eu estou vendo de interessante nessa forma como o Toy está fazendo dessa vez é que os casos, né, as situações são reais, né? Então, são empreendedores. Aqui tem até uma situação de pessoas que têm dois chapéus, né, que estão falando da startup, que elas estão, ou do empreendimento, né, para não querer também caracterizar já como startup, que está sendo montado, que está sendo desenvolvido, e em paralelo também a questão de, bom, mas como é que funciona, então, a mentoria, né? Então tem um jeito meio caótico, né, de falar de mentoria, a forma como está sendo aqui, mas que eu já aprendi que é muito melhor do que a gente querer enquadrar, querer formalizar, querer modular, querer falar, bom, nós vamos passar por essas coisas aqui de maneira toda previsível, toda... o mundo não é assim, né? Quando a gente lida com as startups, o que a gente tem, na verdade, quando a gente lida com pessoas que estão tentando empreender, né? Cada caso é um caso, né? E a gente tem que adquirir essa capacidade de entender a situação com um bom diagnóstico e orientar e dosar, né, as ações que são feitas de maneira a apoiar efetivamente, né, essas pessoas que estão tentando trabalhar, desenvolver alguma coisa nova, sem querer fazer a coisa de maneira toda sistemática, toda, né, toda completa, vamos dizer. Não, né, assim, é na medida em que as coisas vão funcionando. Então, eu estou vendo, de certa forma, né, aqui nesse grupo, né, essa mesma postura, essa mesma atitude de respeito às pessoas, aquilo que elas sabem, ouvir sempre, né, na medida do possível tentar ajudar, mas também reconhecer que nem sempre você consegue, né, saber tudo o que deve ser feito. Então, para mim tem esse aspecto muito positivo de ver a coisa funcionando. E eu aprendo muito com isso também, né? Não estou me colocando numa situação não de quem sabe, apesar de Eliezer exagerar, né? Falar que eu sei coisa demais, cada vez mais eu percebo que eu sei menos. É um negócio impressionante. E por quê? Você encontra com tanta gente querendo fazer coisa tão diferente, né? E falou, tá bom, né? Deve ter alguma coisa nisso que é interessante, vamos lá, ver como é que funciona e tomar cuidado para não atrapalhar, né, quando for alguma coisa muito fora daquilo que você está acostumado. Então, o que eu estou vendo nesse grupo, né, nessa forma, na verdade, que Toy montou de falar de mentoria, é um pouco da reprodução da realidade que a gente encontra quando fala com empreendedores, né? Então, isso que tem, eu estou vendo de muito positivo, né? E tudo bem, tem também a bibliografia, como o Sérgio gosta de reforçar, né, para quem quer avançar um pouco, aprofundar um pouco, mas tem a prática, né? E eu acho que a prática ela é importante também. Eu acho que só a teoria ela não vai conseguir abarcar, ela não vai conseguir dar essa confiança, né, que a gente tem na medida em que a gente vê as coisas aplicadas.
Mas é isso, de maneira geral, é a percepção que eu tenho, Toy, do que está acontecendo aqui, e vejo como muito positivo, né? Contribui de maneira assim muito efetiva, né, para as pessoas sentirem o que é lidar com outras pessoas, com empreendedores, com gente que quer fazer alguma coisa nova, né? Mas é isso. Obrigado, Baca. Eliezer, por favor. Ficar por fim tem vantagens e desvantagens, né? A primeira vantagem é que tudo que foi bom já foi falado, então, é dizer, é isso mesmo. Algumas coisas que me chamaram a atenção na conversa de hoje foi esse conceito de bolha. Eu ando lendo sobre bolhas e estou me incomodando com bolhas, no bom sentido, né? Me incomodando com bolha no bom sentido. Por exemplo, uma bolha de escoteiros, de iteanos, com disciplina consciente, né? É uma bolha, super bolha, né? O que esse pessoal desta bolha consegue fazer num mundo que não tem nada a ver da disciplina consciente, que é faca na barriga e bate nas costas, mas chuta por trás e assim por diante, que é como conviver fora das bolhas, né, Bacarelli? Como conviver fora das bolhas, né? E o que eu tenho aprendido com vocês é essa abertura, vontade de aprender, vontade de expor, e estar disposto a enfrentar situações bem diferentes uma das outras, porque é na diferença que a gente aprende, né? Não é replicar a experiência, né? É expandir a experiência. Nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro e março, e abril, eu tive a oportunidade de tentar fazer um trabalho de mentoria com uma ONG de atuação política, né? E agora estamos encerrando a fase que a gente chama de OKR. Eu inventei na minha cabeça que eu ia tentar aplicar o OKR para o grupo. Afinal, só aprendi isso no grupo do Baca e do Renato. Vamos tentar aplicar. E funcionou. Isso quer dizer, funcionou. Eles entenderam os princípios, os valores, vamos logo para a proposta de valor, para cada tipo de público que eles queriam atingir, e, dados os objetivos, quais são os resultados quantitativos e temporalizados para cada uma desses objetivos. E eles conseguiram entender, incorporaram, e vou apresentar terça-feira o resultado do trabalho deles. Então, eu estou aqui para bater palma, pedir para eles gravarem, eu quero guardar isso como... Bom, até aqui nós vemos juntos, agora vai, uma vez aprovado o OKR no nível adequado da organização, aí começa a implantação. Eu conto para vocês. É uma experiência boa, nova, porque uma coisa é trabalhar numa startup visando um negócio específico, vender alguma coisa, conquistar um mercado, vender um produto, etc. Outra coisa é, o produto é uma ideia, é vender uma ideia de uma política séria nos legislativos brasileiros. Vender essa ideia é uma loucura. É uma loucura. Que é muito mais difícil vender uma ideia do que vender um produto ou um sistema, um software, um serviço. Então, é uma experiência nova que eu posso passar para vocês se alguém tiver interesse. ONGs de interesse social. O ITT é uma ONG de interesse social, né? Baita não, mas ITT é. Então, o que eu aprendi lá com o pessoal do Grita, que pode eventualmente ser aproveitado na gestão do ITT. Né, Milani, você que está aí. Você sabe. Então, tem mais alguém que já sofreu um pouco esse processo e pode dizer, olha, por aqui vocês vão se perder, cuidado, hein? Por aqui dá certo. Tá bom?
É isso, Renato. Obrigado, Eliezer. Bom, o meu testemunho é o seguinte. Primeiro, no aspecto individual meu, principalmente como um dos integrantes da Baita, né, é que a experiência de desenvolver mentoria aqui de uma maneira disciplinada está enriquecendo profundamente a forma como eu atuo e como eu encaro o trabalho de mentoria lá na aceleradora. Então, isso é para dizer para vocês que esse grupo informal aqui, caótico, como a gente vê, na verdade, ele está gerando benefício para uma organização que tem fins lucrativos. Então, do meu ponto de vista, isso amplamente, os benefícios superam amplamente a dedicação que eu tenho que colocar aqui. Então, só para dizer que, neste balanço, está tudo certo, sabe? Não tem perspectiva de eu querer interromper isso de forma alguma, porque o benefício ainda é muito marcante e o horizonte que ele ainda proporciona de possível benefício também sinaliza muita coisa boa. Pode falar, Eliezer. Uma capacitação a custo zero, né, Renato? Não tem despesa externa, só tem energia e tempo. A internet está aqui, pronto, o recurso à nossa disposição. Então, mas eu acho que ela vai além da capacitação, viu, Eliezer? Porque esse é o ponto que eu queria falar, que aí tem mais a ver conosco aqui. Que eu acho que nós estamos fazendo uma coisa extremamente inovadora. Tá? Porque nós estamos desenvolvendo uma organização de uma forma que rompe completamente as nossas bolhas. Esta organização aqui, a forma como ela está constituída e a forma como ela funciona é completamente conflitante com o que a gente aprendeu nas nossas carreiras profissionais. Se a gente fosse propor um trabalho como este aqui, em qualquer das empresas onde cada um de nós trabalhou, a gente ia ser taxado de maluco. Então, uma definição muito boa que eu conheço sobre inovação inovação é a criação que é aceita pela sociedade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós mesmos estamos aceitando, porque a gente está aqui continuando a investir o nosso tempo. Então, isso é uma manifestação explícita de aceitação. E a gente está fazendo de uma forma que, na verdade, rompe as bolhas. Na verdade, Eliezer, rompe a origem das bolhas. Onde é a origem das bolhas? É na nossa consciência, na nossa mentalidade. A gente escolhe bolhas que estão de acordo com aquilo que a gente conhece. E se eu estou fazendo aqui um esforço, tentando fazer um esforço consciente e sistemático de a gente ampliar a nossa bolha. Não de romper simplesmente, mas de ampliá-la, de incluir mais pessoas aqui. E isso, no final das contas, tem que ter como base o nosso pensamento, a nossa mentalidade, daquilo que a gente entende do que é uma organização. Então, nós somos uma organização aqui, como o Baca falou, caótica. Aqui ninguém manda em ninguém. Nesse sentido, não tem hierarquia nenhuma. Eu tenho esse papel de liderança, mas é uma liderança que eu não tenho autoridade para mandar em ninguém. Eu tenho consciência clara de que o que eu digo aqui só vai ser acatado se for do interesse de cada um. Então, nesse sentido, o que eu tenho que fazer é servir ao grupo, atender os interesses de cada um. Isso é que significa exercer alguma liderança aqui dentro deste grupo. Então, uma organização que não tem constituição jurídica, que não tem hierarquia, que ela vai se desenvolvendo caoticamente e que vai aprendendo com o tempo, é uma organização de vanguarda, no sentido de que ela está empurrando os limites, ela está modificando os limites
do que cada um de nós encara como uma organização viável. Porque até agora isso está sendo uma organização viável. Até quando ela vai durar, a gente não tem a mínima ideia. Mas se nós continuarmos a enriquecer as vidas individualmente, se nós continuarmos a ampliar nosso espectro de atuação, não tem motivo para a gente parar. Eu acho que nenhum de nós vai querer interromper essa trajetória. Pode falar, Eliezer. Está mudo. Renato, quando eu comecei a fazer meu trabalho de doutorado, que é a aplicação de teoria dos jogos, a formulação de estratégias, eu confrontei com uma situação muito curiosa sobre hierarquias, já que você falou de hierarquia, né? Hierarquias. E tomei conhecimento do negócio chamado heterarquia. Organizações heterárquicas. Organizações que não têm uma chefia formal. Tanto que quando a Cecília falou numa reunião anterior que se você não tem hierarquia, você não consegue organizar um sistema, eu discordo. E a prova é esse grupo. Não temos hierarquia e funciona, e produz resultado. E nós estamos aqui, nós estamos investindo tempo, dinheiro, etc., nisto. Então, prova-se que é possível construir organizações heterárquicas. E talvez tenhamos que investir mais nesse conceito. Nós mesmo, conceitualmente, dá para fazer? Sim. São lideranças situacionais para situações específicas. Para um certo assunto, o líder da conversa é o bacarelo, porque entende mais. Mas se for para falar de comida, talvez a Cristina possa falar mais, que é um assunto que ela entende mais. Se tem que falar programação, talvez quem tem que falar é o Tiba, porque ele entende mais do que nós, e assim por diante. Então, é uma hierarquia em que quem está liderando a situação é quem tem mais conteúdo para colocar no momento, e não a pessoa que nós elegemos para ser o nosso chefe hierárquico. Eu acho uma maravilha isso aqui, isso é uma experiência que tem que ser preservada, registrada, porque a gente está aprendendo a viver em hierarquias. E cada vez mais precisamos aprender a viver em hierarquias. Inclusive em termos mundiais. Você não tem polos fixos. A China está um pouco para cá, mas ela está com a Rússia do outro lado, mas ela quer negociar com o Brasil está um pouco em cima do muro, do lado de lá. As hierarquias se desapareceram. Né? Então, é um pouco a nova maneira de ver o mundo, é jogar fora e reconstruir novas formas de se organizar. Muito bom, Eliezer. Assim, encaixou muito com o que eu ia falar em seguida, né? Opa, caiu, Eliezer. Bateu no botão errado, Eliezer? Eu vivo fazendo isso também. O botãozinho vermelhinho me atraiu. Eu craco. Eliezer, olha, bateu muito com o que eu ia falar na sequência, né? Fale. Porque eu ia comentar sobre a identidade do grupo, né? E a identidade do ponto de vista dos valores que a gente pratica aqui, que são valores que não foram valores que nós planejamos, são valores que estão emergindo conforme a gente vai prosseguindo. Então, veja, nós estamos vivendo uma realidade em que talvez a principal marca seja a mudança, seja o dinamismo, seja a velocidade e a radicalidade das mudanças. As mudanças são tremendas e muito rápidas. Então, o exemplo que a gente discutiu aqui foi o ChatGPT. É uma mudança profunda, é uma mudança
nas estruturas do trabalho e do conhecimento. E aconteceu da noite para o dia. Então, a nossa resposta para essa situação de dinamismo caótico até, porque as coisas vão pipocando por aí de uma maneira completamente imprevisível. Tudo de forma não planejada, né? Ou pelo menos até onde a gente entende, né? Não sabe se tem uma inteligência superior manipulando essas coisas todas. Mas o fato é que um valor essencial para a gente continuar operando é flexibilidade. Em contraponto com o que a gente aprendeu nas nossas carreiras de rigidez. E veja, eu digo rigidez até do aspecto de que, qualquer organização formal, tradicional, tem um organograma interno, organizacional. Tem uma hierarquia, e aquilo é rígido. Lógico que pode servir, ter umas mudanças, mas uma vez que aquilo esteja falando, não, agora o nosso organograma é assim, está cristalizado, está enrijecido. E o mundo não está para isso hoje. O mundo não vai querer obedecer ao organograma rígido que aquela organização decidiu fazer. O mundo não está nem aí para isso. Então, por isso que eu digo que esse é um experimento de vanguarda, em que a gente está sendo radical nessa flexibilidade, e eu percebo agora que essa é uma resposta a essa situação de dinamismo que a gente vive no mundo. Então, o primeiro valor importante é esse, é a flexibilidade. O outro valor é relacionado à questão do conhecimento. Então, eu estava trocando uma ideia com o Baco outro dia de que o ChatGPT, na verdade, é uma maneira de gestão do conhecimento, porque você alimenta aquela plataforma de inteligência artificial, você alimenta com artigos, com textos, com fala, imagens, e ele trata aquilo, guarda lá, e depois ele interage com as pessoas com base neste conhecimento. Então, ele está trabalhando em cima de um repositório de conhecimento. Então, já deixa de ser gestão do conhecimento, né? Mas talvez é uma máquina de aplicar conhecimento, de aprender, de responder a demandas relacionadas a conhecimento. Então, a questão do conhecimento me parece chave aqui, porque cada um de nós teve carreiras que foram baseadas no conhecimento. Então, cada um de nós conhece o valor do conhecimento e sabe operar em cima de conhecimento. Mas, principalmente, cada um de nós valoriza o enriquecimento que é proporcionado pelo conhecimento. Em outras palavras, um valor importante aqui para esse grupo é que ele tem que oferecer enriquecimento para quem está aqui. Enriquecimento baseado em conhecimento. Outra questão que me parece, agora que está emergindo de maneira mais clara, é a questão da diversidade. Que apesar de nós não termos praticado muita diversidade até agora, para mim fica claro que cada um de nós já percebeu o enriquecimento que é proporcionado pela diversidade. Então, a gente deveria trabalhar isso de maneira mais intensa, mais intencional. Então, complementando isso tudo, para mim, o grande enriquecimento é esse de permitir esse experimento de vanguarda sobre como pode se desenvolver uma organização. Porque a gente não tem cargos e salários, a gente não fez um recrutamento, a gente não tem job description, a gente não faz uma avaliação de candidatos. Não, a gente acolhe as pessoas e vê como as coisas se adaptam. Se a pessoa vai querer ficar ou não vai querer. E está tudo bem. Então, essa é uma experiência radical nesse sentido. É uma experiência radical em como desenvolver uma organização.
E a gente está experimentando isso e, ao mesmo tempo, obtendo os resultados da atividade, no caso agora que a gente escolheu, de desenvolvimento da mentoria. Então, esse é o meu resumo. Eu, no final das contas, estou muito agradecido para cada um pelo fato de estarem aqui e contribuindo com o tempo e com o próprio conhecimento para o enriquecimento de cada um de nós e do grupo. É isso. Obrigado. Pode falar, Eliezer. Eli, liga o microfone. Renato, eu estava pensando nesses 3 elementos do conceito de valores que você citou. Flexibilidade, enriquecimento do conhecimento e diversidade. E eu estava pensando o que é que liga esses 3 conceitos de tal maneira que eles formem um todo operacional. Que só eles, sozinhos, de per si, não gerariam um resultado. Diversidade, cada qual cuida de si. Né? Conhecimento, cada qual tem o seu. Flexibilidade, vale tudo. Ok. Agora, o que liga isso? E eu vou dar um chute, que é o respeito mútuo, que constrói esse grupo aqui, porque se não houver respeito mútuo, a gente não vai a lugar nenhum. É isso que formam as comunidades que permanecem. E uma coisa que eu aprendi aqui é respeitar o Tiba com o que ele sabe, respeitar a Cristina com o que ela sabe, respeitar o Milani com o que ele sabe, que pode contribuir, e nivelar por cima e não nivelar por baixo. Então, as organizações que conseguem nivelar por cima são aquelas que progridem. Quando eu digo nivelar por cima, é aproveitar o melhor que cada um tem para dar. É nesse sentido, nivelar por cima. Parei. Muito bom, Eliezer. Bom, pessoal, 5 para meio-dia. Eu acho que a gente pode caminhar aí para as considerações finais e encerrar aí. Alguém quer fazer um comentário, dar alguma sugestão posterior? Porque, em princípio, na semana que vem, a gente retoma aí o planejamento da mentoria. E aí eu não sei nesse momento ainda se vai ser uma sessão conceitual ou se a gente vai trazer algum empreendedor. Ainda vou ter que refletir sobre as opções. Alguém tem alguma sugestão ou comentário para a próxima semana, pessoal? Eu só queria tirar a dúvida que esse dia 21 de abril a gente vai ter, que é feriado, né? Mais um feriado. Não vamos ter então, né, gente? Então voltamos só dia 28. Tá bom, então a gente conversa sobre isso no WhatsApp. Mas então eu queria ouvir aí as considerações finais, se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma crítica. Pode falar, Cristina. Eu, pensando aqui, essa nossa conversa parece uma conversa em volta de uma mesa de bar, onde a gente coloca todas as pessoas no mesmo nível, né? Então, todas as pessoas têm um espaço aberto para conversar. E o que eu vejo que espaços criativos têm sido desenhados nesse formato, né? A gente fala muito escritório da Google, cada um joga ping-pong e descansa e deita e come na mesa, porque esse momento é onde a gente está mais livre no seu processo de criação, de pensamento, e processos criativos são processos que você precisa respeitar todas as ideias em volta de uma mesa, né? Não sei se todo mundo sabe, eu tenho formação em arquitetura,
E os processos de desenvolvimento de projetos de arquitetura, são projetos multidisciplinares no seu princípio, né? Então, a gente tem que respeitar todos os processos, conhecer todos os caminhos e juntar todas essas coisas num projeto que a gente deseja o bem-estar das pessoas que vão usar aquele espaço. Então, a base, o princípio é um princípio de sentar todo mundo em volta de uma mesa, conversar sobre um assunto, cada um tem uma expertise, e a gente sai dessa conversa com conhecimento, com informação, que a gente sai e muda, e a gente muda comportamento a partir dessa conversa. E se isso tem acontecido, tem sido muito benéfico, né? E quanto mais... E as pessoas que agregam, elas se sentem à vontade e elas voltarão para a mesa de bar novamente. E aquelas que não, hoje não podem, mas amanhã querem, e a gente vai agregar essas pessoas todas em volta dessa mesa de bar. Um dia vai ser de verdade, mas por enquanto é aqui, na internet. É isso. Muito bom, Cristina. Eu entendo que você inclui aí 2 valores que eu não tinha citado, que são criatividade e colaboração. É isso? Isso mesmo, Renato. A gente está falando de 5... a cabeça, abre e permite que outras coisas entrem. Muito bom. Então, a gente está falando de 5 valores. 5 valores. Muito bom. Fala, Sérgio. Dando continuidade a essa observação, né, que já foi feita pelo Eliezer, pela Cristina também, eu senti que agora também a gente pode falar um pouquinho, se bem que o Renato já comentou um pouco sobre a reunião de ontem, né, o Milani também comentou, mas um dos objetivos seria a formação de mentores de impacto. É isso, Renato? Nós estamos nessa pegada aqui, porque quando o Bacarelli falou que a Baita já tinha tentado, algum tempo atrás, uma estrutura para a formação tradicional de mentores, quer dizer, eu não conheço essa experiência porque, né, não estava lá nesse momento, né? E parece que não foi para frente, está tudo certo, né? Depois, se for o caso, a gente pode até aprender com os motivos que dificultaram ir para frente esse projeto, né? Mas esses 5 valores aqui que já foram estabelecidos, flexibilidade, oferecer conhecimento, enriquecimento, né, das pessoas, né, e diversidade cultural, social, acho válido, mais criatividade e colaboração. Eu acho que a intenção também desse grupo poderia estar ligada com essa nova proposta dessa incubadora, né, que foi dado o nome, né, que o Eliezer chamou de PISA, né, que seria trabalhar com essa questão do impacto socioambiental, né, e que tem um objetivo, digamos, intencional, né, que é desenvolver projetos para as empresas de TI da RMC. Eu não sei se eu estou atravessando aqui a música, estou falando um assunto que não interessa aqui na reunião. Se for o caso, vocês me avisem que eu paro de falar, né? Mas eu estou tentando fazer um vínculo com isso aí, porque senão, se o Renato fala tanto em intencionalidade, esse projeto da sexta-feira, ela precisa ter uma concretude, né? Ou seja, a realização prática desses valores, colocados em prática num assunto ou numa atividade que seja concreta e real, para que as pessoas se liguem, né? E tenham continuidade. Porque essa é uma das dificuldades da mentoria que a gente vê, que o ciclo, né, de atividade, né, dos projetos na mentoria, eles são muito variados, e nós não temos controle nenhum, e nem é esse o objetivo, ter controle. Mas a nossa expectativa, às vezes, né, a gente, como grupo, né, se prepara para receber um empreendedor, e esse empreendedor
por algum motivo justo, né, não pode participar ou desiste, né, e não dá nem satisfação, né? Na maioria das vezes, a gente não tem o retorno. Então, a gente não sabe se houve algum problema de relacionamento, que eu acho que não é difícil, mas pode ser que tenha havido, né? Ou se o cara mesmo, a equipe lá desistiu da ideia ou mudou de ideia. Então, a gente tem assim eu, né? Estou falando por mim, né? Eu sinto que às vezes a gente está pisando num terreno que é muito areia movediça, né? A gente não sabe se vira para a esquerda ou se vira para a direita, ou se pega uma corda que está lançada lá de uma árvore, né? Então, talvez a metodologia ajude também a gente ter esses sinais, né, de quando entender, né, por que o empreendedor está falando isso ou está perguntando aquilo, né? Quer dizer, eu não sei se vocês estão percebendo, né, a minha dificuldade aqui de entender esse projeto, esse processo de mentoria, né, ainda mais com atividades de impacto, né? Mas é isso, eu acho que se esse grupo, né, puder transformar essa metodologia em atividades práticas, né, que a gente se sinta com o pé mais no chão, né, e não que eu não esteja com o pé no chão em termos aqui da aprendizagem do grupo, não é isso, né, mas um potencial para ajudar mais pessoas de uma maneira desse tipo aqui, que foi falado, com esses 5 valores, né, que são super poderosos, né? Então, essa é a minha observação, ligar, né, o trabalho que a gente está fazendo aqui agora com a incubadora, né, que pode ser começar com um projeto lá com a Luciana, pode começar com um projeto do ITT, né, pode começar com um projeto de sabão, quer dizer, isso aí eu estou, né, pensando alto, né, isso aí não quer dizer que seja nada disso, né, mas eu até pergunto para o Renato aqui, se lá no dia 28, a intenção seria também voltar a falar sobre aquele projeto lá do curso de sabão, ou se tem mais alguma coisa que o Renato pense, ou alguém aqui do grupo pense que gostaria, porque eu estou perguntando, né, sobre aquele assunto do projeto de sabão, se eu preciso apresentar mais alguma coisa, se é interessante, ou se está bom, né, pelo que o pessoal do ITT já falou e que eu não consegui ouvir direito ainda, quer dizer, não deu tempo de ouvir tudo, né? Então, eu fiz essa observação de ligar a atividade de sexta-feira com a IPISA, que eu conheço a incubadora, que o Renato, né, quer dizer, a gente que está desde o início percebe como o nosso grupo, né, que saiu lá da Baita em 2019, né, de um projeto de conhecimento, né, compartilhado, presencial, para depois para um ambiente virtual, né, com todas as vantagens e todas as desvantagens, e a grande vantagem é porque a pandemia não permitia que a gente se encontrasse, né? Mas hoje a gente continua num ambiente virtual e com uma desvantagem de talvez a gente não ter essa ideia que a Cristina falou, de sentar numa mesa do bar, né, como se pudesse ser essa metáfora, né, um local mais adequado para a gente se sentir, digamos assim, à vontade de falar aquilo que dá na cabeça, de não ter muita, digamos assim, medo de errar, né, porque quantas vezes é muito difícil uma pessoa que chegue aqui no início levantar a mão para falar, né? Agora, se você está do lado da pessoa, né, do bar ou sei lá, num parque, assim, você tem mais liberdade, mais autonomia, né? Respeitando aqui os nossos cabelos brancos, né? Porque muita gente vê, né, um grupo dessa constituição, né? Fica meio, às vezes, intimidado. Então, quando a gente for fazer isso que o Renato está falando, né, de trazer pessoas de diversidade, né, a gente tem que ter um ambiente que promova isso aí. Eu, sinceramente, olha, eu não quero ser assim, né, contra, né, mas continuar num ambiente virtual, eu acho que isso não facilita muito, né? A minha impressão, né? Bom, tem o bar do Coxinha aqui em Barão Geraldo, beleza. Na verdade, agora eu estou indo no ponto 1, que é perto da moradia ali, que é bom também. Então. Mas eu só quero dizer que o ambiente virtual ele tem servido muito e tem sido muito útil. Eu quero
tentar uma coisa híbrida, não descartar o ambiente virtual, não tô falando isso, né? Eu estou dizendo se é como um experimento de vanguarda e radical, né? A gente, se continuar aqui no online, não está sendo, né? Não está tendo essas possibilidades, né? De expandir aí, como Milani fala, Cristina fala, né? Eli também fala, né? Então, eu não sei, alguma coisa a gente pode ir lá na Praça do Coco, né, Milani? Você também conhece aquilo lá, né? Quem não quiser tomar cerveja porque está dirigindo, toma água de coco, né, Cristina? Passo a palavra para a Cristina e desculpe aí se eu mudei muito o tema da conversa. Obrigado. Sérgio, eu entendo essa questão que é como a gente faz essa interação entre as pessoas, né? Mas, nesse mundo de hoje, para a gente conseguir continuar, né, assim, ter continuidade no projeto, a gente vai ter que fazer essa adaptação. E os mais jovens, né, que não é o nosso caso, eles já aprenderam a usar essa metodologia, essa máquina, esse sistema de se comunicar, que essas barreiras que a gente tem de esperar um falar, essa barreira da comunicação, essa barreira da tela muito pequenininha, a gente fica muito pequenininho e não enxerga, os mais jovens já passaram por isso. Então, essa é uma ferramenta que ela é inexorável, né? A gente pode marcar encontros periódicos, uma vez por mês a gente se encontra pessoalmente, a troca desse calor é uma coisa muito, muito real, né? Mas a gente não vai poder mais depender desses encontros pessoais para a gente continuar desenvolvendo. Primeiro, que a gente vai continuar desenvolvendo para essa tecnologia. Pouca coisa vai ser de interações pessoais, né? A gente já viu que o caminho é esse. Então, a gente tem que aprender. Assim, esse aprendizado de se comunicar só vendo a cara quadradinha de vocês, para mim um aprendizado, e eu ainda sou mais nova que vocês, mas mais do que isso, todo mundo já está à vontade, né? E as pessoas mais tímidas, que têm mais dificuldade de falar, nesse ambiente se sentem mais seguras. Então, a gente achava que isso ia ser ruim, mas parece que isso tem favorecido as pessoas mais tímidas a se colocarem. Então, topo um encontro no Bar do Coxinha, mas também topo encontros virtuais. Sérgio, assim, a gente chegou nesse estágio que nós estamos hoje, né, com base nas reuniões virtuais, né? Então, esse modelo funcionou até agora. E eu não vejo indicações, né, de que esse modelo está esgotado, de que a gente não vai ter mais benefícios se continuar neste modelo. Pelo contrário, eu vejo que a gente tem um bom caminho a percorrer e o modelo é adequado aí para os próximos passos. Então, nesse sentido, eu não vejo motivo para a gente mudar, sabe, simplesmente abandonar esse método de trabalho. O que eu acho que a gente pode fazer é a gente fazer alguns experimentos isolados, assim, bem pontuais, de fazer um encontro presencial. Eu acho que isso pode ser uma experiência interessante para a gente, até porque muitos daqui, né, nunca se viram pessoalmente, né? Então, eu acho que pode ser interessante a gente fazer isso. Eu só acho que é importante que a gente prepare este encontro de tal maneira que exista uma pauta, de que a gente não se reúna simplesmente para bater papo no Bar da Coxinha. Não que isso não seja ruim, mas acho que não é para isso que a gente está aqui, né? A gente pode até marcar um encontro puramente social, mas me parece que dentro do que a gente está propondo, em termos dos valores que a gente está identificando, do que no final das contas nos motiva a estar aqui,
eu acho melhor a gente pensar em algum motivo concreto para fazer, né? E pode ser o curso de sabão, Sérgio. Se você quiser que a gente monte uma sessão, se você estiver disposto a gente fazer uma sessão presencial para falar sobre o projeto de sabão, me parece uma ótima proposta. O que você acha, Sérgio? Ô, Sérgio, que tal você trazer o OKR para a gente discutir da próxima? Eu não consigo prometer isso, né? Eu ajudo se você precisar. Podemos fazer uma sessão nós dois? Porque eu já estou com uma outra missão, que é a Cristina e eu, né, como é que se diz, assim, com a boa vontade da Cristina, né, de ceder o óleo de palma, né, que é um óleo super, como é que se diz, especial, fino, né, de não preparar um sabão mais grosseiro, mas preparar uma especialidade, preparar um sabonete, até como ela sugeriu, com possibilidades de ervas terapêuticas. Então, isso aí já é uma missão para mim, sabe? Eu não consigo dar conta de várias missões, porque eu também tenho lá o programa Universidade, da Unicamp, né? Que eu participo 4 dias por semana de atividades. Então, eu não estou dizendo que não seja importante fazer o OKR, né? Mas, no momento, eu estou dando prioridade ao trabalho aqui com a Cristina, que a gente está se ajudando, né? Ela me ajuda, eu ajudo também, né? Mas o que eu quis perguntar, e não interrompendo aqui, Eliezer, é que se ficou, né, na minha concepção, se eu fiquei devendo alguma coisa aqui de apresentar para o grupo, né? Não. Então, o Eliezer dá a sugestão do OKR, que é muito boa, né? Agora, eu coloquei aqui o Espaço Maker, porque o Renato uma vez comentou que foi criado na Unicamp um Espaço Maker, e isso talvez pudesse não ser para o sabão, só isso que eu estou falando agora, né? Mas para esse Espaço Maker pudesse ser para esse tipo de experimento que falou, né? Que o Renato, que o Bacarelli, todos aqui falaram, né? De desenvolvimento de uma organização, porque lá não é só que tem a impressora 3D, a cortadora laser, não é nesse sentido, né? O Espaço Maker tem as mesas, tem estrutura para que haja assim, um encontro formal, com uma pauta intencional e com, digamos assim, aqui nós estamos em 8 pessoas, 4 pessoas, nós podemos botar 20 pessoas, por que não? Então, não Sérgio, é mesa de bar. Sérgio, pessoal, eu acho que a gente pode trabalhar melhor se a gente reservar um tempo para discutir isso, porque eu não acho que seja um assunto para fechar em 10 minutos. O que vocês acham de a gente ter esta pauta para o dia 28? De um encontro presencial com uma pauta fechada, não, combinada com antecedência. No dia 28, a gente planeja, prepara, toma as atitudes para o encontro presencial acontecer. Tá, tudo bem. Isso, sim, tá certo. Deixa eu olhar aqui a minha agenda aqui, dia 28, né? O dia 28 é nesse horário, sexta-feira, às 11 horas. E aí a gente prepara um belo encontro presencial. Eu tenho anotado aqui, na minha agenda, que no dia 24 de abril vai ser inaugurado um laboratório, só que eu botei um durex aqui, eu não consigo... Um laboratório de desenvolvimento. Bom, eu vou ver o que é esse laboratório de desenvolvimento aqui. Não sei se é na Unicamp ou se é no programa Universidade. Não, mas tá bom, porque eu estou lembrando disso, Renato, que você citou isso aí há muito tempo para desenvolvimento das atividades do Arduino, fazer um encontro com o professor. Não sei se você está lembrado disso, né? Isso. Que você já usou esse espaço lá, né? Não usei, não. O Baca teve lá no Plasma, né? Esse é um espaço que a gente pode experimentar também. Mas eu vejo assim que vale a pena a gente reservar um tempo para preparar esse encontro presencial, só que fazer isso de uma maneira correta, né? Com tempo suficiente. Porque a gente já discutiu aqui
15 minutos e acho que está longe da gente conseguir chegar no formato direitinho para poder tomar atitude de fazer o evento. E a gente poderia conversar isso no grupo de Zap? Ou você acha melhor não poluir muito lá o grupo de Zap? Como é que a gente vai encaminhar, já que a gente está falando de um ambiente virtual, né, Cristina, Renato, que eu não estou negando de forma alguma, né? Como é que a gente, então, porque até o dia 28, se a gente não fizer nada, pelo menos colocar coisas e ouvir, né, a repercussão dessas coisas, vai chegar no dia 28, então o tempo, quer dizer, talvez não seja muito suficiente para a gente chegar a um meio termo, né? Talvez a gente possa aproveitar esse intervalo até o dia 28 e discutir OKRs no grupo de Zap. Tá. Sim. Tá. E eu só gostaria de ouvir do Bacarelli aí a experiência dele lá no Espaço Plasma. Se puder falar um minutinho só, eu sei que já são 12h18, mas fala 2 minutos só, por favor, que aí, se ele é adequado para fazer esse tipo de encontro. Posso falar assim, eu conheci recentemente agora, eles me convidaram para fazer uma palestra lá, e parece assim um ambiente acolhedor, né? Porque é aberto, né? A parte fechada são só das oficinas, porque tem ferramentas, né? Tem as impressoras 3D e tal, mas o espaço maior ali foi feito para os alunos irem lá, estudantes irem lá, né, estudar, e tem salinhas pequenas de reunião para se você tem um trabalho para desenvolver, né, com o seu grupo, né. Então, um espaço muito bem montado. Parece que a professora, parece não, ela me disse isso, Gabriela, fugiu agora o sobrenome, mas ela ganhou um prêmio por causa do design do espaço. Ela é arquiteta, né? Então ela remodelou o espaço lá. Então, assim, a impressão é muito boa. O desafio dela é popular aquele espaço, levar estudantes para lá, né? E está muito no começo ainda, ela não tem ainda resultados das ações que ela já começou a tomar, mas ela parece muito determinada, né, a fazer daquilo realmente um espaço de criação, um espaço de colaboração, né, e de desenvolvimento de ideias fora das disciplinas. Né, isso que é interessante, né? Uma das coisas que eu fiz foi convidar o professor que trabalha com ela, acho que é Edson o nome dele, para conhecer o grupo de mentoria solidária e, eventualmente, até levar o caso do plasma, né, do ambiente que eles estão montando lá, como exercício, né, de desenvolvimento do espaço em si. Né, o que mais pode ser feito, de que forma, dá para lidar com esse espaço como se fosse mais do que só um projeto, como se fosse um empreendimento mesmo, né, porque ela tem recursos, ela consegue os recursos através das atividades dela dentro da Unicamp. Mas, assim, a impressão foi muito boa, Sérgio. Tá? É um espaço que faltava dentro da Unicamp, um espaço aberto, né, com esse foco, né, com esse objetivo, de propiciar, dar essa liberdade, né, para os alunos criarem seus grupos, irem lá testar projetos, né, testar ideias, melhor dizendo, né, através de projetos e tal. Mas é isso, tá? Eu fui lá uma vez só. Então, tudo isso que eu estou contando para vocês foi a impressão que eu fiquei dessa primeira conversa, e com a explicação dela também, ela que disse essas coisas. Então, promete, viu? Porque eu não lembro de outro espaço assim dentro da Unicamp, e assim, tem assim, a impressão que eu fiquei, né, de ser uma coisa séria,
né, é que tem um conselho, né, o TOI, inclusive, faz parte desse conselho, que orienta, né, que tipo de atividade pode ser feita, ou pelo menos a forma, né, de conduzir esse espaço com como conciliar isso, né, com as outras atividades da Unicamp, como é que isso pode agregar valor para as outras disciplinas. Eles estão em busca de atividades, em busca de novas frentes, né, que eles possam atuar. Me pareceu assim que estão abertos, inclusive, para ouvir. Interessante que você falou em dois valores aqui, criatividade e colaboração, que é um dos objetivos, são dois objetivos lá dos professores lá, que trabalham lá, né? Então, e aí, oferecer conhecimento, né? É o primeiro, né, flexibilidade e diversidade, né? E uma forma intencional de trabalhar. Tem tudo a ver com essa proposta que nós conversamos hoje, né? Quer dizer, não sei como isso pode ser recebido, né? Mas a gente quer continuar com essa proposta aí do nosso grupo aqui e daí PISA, né? Particularmente também, né? Tá bom, eu agradeço aí, Bacarelli, a sua explicação, né? Então, isso aí, quem sabe, né? Vai ser uma possibilidade, um local adequado, né? E lógico, institucional, e que não, né? Que possamos ser recebidos, né? Independente aí de ser grupo não formal ou informal, né? Mas está tudo certo. Vamos preparar para o dia 28, então, alguma coisa. Então, eu sugiro que, além do OKR, que o Renato está propondo, né? De já pensar numa atividade, quer dizer, esse OKR seria direcionado a quê, Renato? Ele está em termos amplos ou o OKR dessa atividade aqui, que nós estamos discutindo aqui de formação de mentores com essa proposta de ser um experimento de vanguarda e radical? Eu tinha entendido que o Eliezer tinha proposto fazer o OKR do projeto de sabão. Ah, tá, tudo bem. Então tá focado, né? Tá focado. Sim, eu pensei que era um OKR mais para o projeto aqui que nós estamos falando aqui, dessa... Era isso, né, Eliezer? Você está propondo um projeto de sabão, né? No momento de que estava conversando, o assunto era o sabão. Em vez de conversar genericamente sobre sabão, falar especificamente qual é o objetivo e qual é o que os resultados. Tentar jogar isso no tempo. Sim. Isso dá uma arrumação entendi. na nossa maneira de pensar a atividade. Agora, se não é o sabão, é outra coisa, então que seja outra coisa. Não, eu estava realmente com dúvida, por isso que eu perguntei. Então, ontem, conversando com a Cristina, eu já vi que a minha proposta inicial ela se expande mudando a matéria-prima. Em vez de usar o óleo reciclado, usar um outro óleo, um óleo, né? Eu posso chamar óleo de palma, esse é o nome correto, né? De alto valor medicinal e de um custo também, não sei quantas potências de 10 maior do que esse custo do óleo utilizado de cozinha. Então, o meu OKR original já tá vencido, né? Preciso atualizar, né? Mas está tudo bem, é assim que tem que ser mesmo, né? A gente tem que refazer isso a cada rodada, né? Mas agora eu estou entendendo que a gente tem uma atividade importante, que é a preparação para o dia 28, né, agora que está sendo proposto, de uma atividade presencial que pode ser em maio, pode ser em junho, né? Quer dizer, mas ela tem que começar a ser preparada. Então, Eliezer, eu penso que, junto com essa questão do OKR do sabão, poderíamos pensar nessa questão aí desse encontro, né, que não tem data, né, mas é uma proposta que veio do que a Cristina falou, né, de ter uma outra dimensão, uma outra janela que não seja uma janela digital, né, que seja um ponto de encontro físico mesmo, né, que o Milani já falou e outras pessoas também sugerem locais, né, mas e se for num espaço institucional, né, melhor ainda, mas está tudo bem. Isso aí, dia 28, cada um vai poder dar a sua contribuição, né? Eu só acho que a gente pode começar um pouquinho antes,
né? Porque chega no dia 28, se não está nada, pelo menos particularmente pensado por cada um de nós, a perda né, como chama, a inércia é muito grande para você fazer o carro pegar assim, né? Então, a nossa inércia tem que ser vencida antecipadamente, né? Mas tá bom, muito obrigado aí pelas considerações e, da minha parte, sempre aprendo muito aqui e tenho muito apreço, né, de participar aqui do grupo, né? Obrigado. Gente, adorei o Espaço Plasma. Já fui lá e já voltei. Estou aqui na internet, abri aqui, não fui lá fisicamente, não. Abri aqui. Eu também, eu não conheço também. Cristina, a professora Gabriela é da arquitetura da Unicamp. Fantástico. Tem sala fechada que a gente pode trabalhar lá tranquilamente sem incomodar os outros. Em sala aberta tem tudo que a gente precisa para trabalhar, né? Para estudar e para desenvolver. Eu acho que é uma coisa... eu, como arquiteta, me identifico completamente. Você vê, né, Cristina, como de uma conversa assim, que não teve essa intenção, né, de chegar a um espaço físico, que eu falei que eu não me sinto muito bem só no espaço digital, online, né, porque eu vejo isso aí, né. Quer dizer, ontem eu tive a oportunidade de te encontrar, mesmo que foi rapidamente, né, mas foi possível. Então, a gente, pelo menos, já se viu, né, mesmo que seja por pouco tempo, né. Agora, as outras pessoas, o Tibo eu já conheço, o Eliezer eu já conheço, o Milani também já conheço, mas as outras pessoas eu não conheço, e sinto falta disso também, né. Eu acho que o Renato, ele levou a minha consideração para um lado, mas não foi nesse lado que eu quis dizer, mas também estou concordando com o Renato, né? Que as coisas mudam e nós crescemos muito nesse modelo, né? Mas eu acho que para concretizar coisas que a gente quer vender para empresas, não falando vender é uma palavra, né? Até peço desculpas, né? Mas de propor para empresas, né? Formas de treinamento, formas de formação de mentores de impacto. Se ficar só no virtual, eu peço desculpas aqui, eu sou muito franco, eu acho que fica muito limitado. Agora, uma forma híbrida, sim, né? Ela é necessária, né? Quer dizer, então eu quero deixar claro, né, que, por exemplo, num curso de sabão, um curso de sabão virtual nunca poderia ser feito. Por quê? Porque envolve questões de segurança, envolve questões de meio ambiente, de descarte, que mesmo você falando, explicando, o professor falando, precisa ter cuidado, precisa botar. Na prática, na prática que eu digo, no momento exato que aquela atividade está sendo feita, acontece imprevistos, que online, às vezes, é muito perigoso, né? Você começar uma atividade dessa. Por isso que eu estou chamando a atenção, né? E peço, né, que vocês entendam, né, a minha questão aqui. Mas então tá bom e obrigado mais uma vez por tudo. Bom, pessoal, eu acho que hoje já deu tempo, né? Uhum. A gente está combinado, então, de conversar sobre os OKRs do projeto de Sérgio no WhatsApp e dia 28 a gente se reúne para discutir a preparação de um evento presencial. Mas qual o grupo de WhatsApp que a gente vai colocar essa discussão? Acho que do ITT, né? Porque o outro grupo é o nacional da mentoria, né, Sérgio? Eu acho que teria que combinar com a Laura, né? Eu já mandei uma mensagem para o Carlos, e que inclusive no nosso grupo lá com a Laura, eu vou falar com eles e a gente vai falando aqui no grupo. Isso, porque eles já pediram também para a gente ter um certo critério. E gostei do que o Eliezer colocou aqui, criação colaborativa ou colaboração criativa. Acho que pode ser os dois, né? Cada momento um vai ser mais adequado do que o outro, né? No início é uma criação, né? E depois, né, ou vice-versa, né? Tá ótimo. Foi uma provocação, Sérgio. Eu gosto de provocar. Não, mas se você provocou, você chutou a bola para cima, né? Agora você tem que marar no peito também, né? Eu também vou jogar também, né? Tá bom, gente. Muito obrigado aqui. E vou me dedicar também aqui a fazer primeiro o sabonete com a Cristina, né? E depois dar um resultado aí para vocês também. Muito obrigado.
Feito então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.